Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 14 de março de 2024 e este é o nosso episódio número 1076. Hoje vamos dar uma olhada na Uzi Minas, que já tem aí há um tempo, né, os resultados do ano passado divulgados. A Uzi Minas é uma empresa que eu andei de olho aí no último ano, último par de anos, não investi. Tentar entender o porquê que eu me interessei e talvez porquê que eu não investi. Olha, uma empresa com uma dívida sob controle, tá? Passivo sobre patrimônio 0,24. Ela tinha uma dívida de 6 bilhões e 200, arredondando aqui, comparado com um lucro médio de 960 e um fluxo de caixa livre médio de 1 bilhão. Essa relação aqui não está das melhores. Ou seja, você imaginar que se a Uzi Minas, se tudo continuasse igual e a Uzi Minas decidisse quitar a sua dívida, muito grosseiramente, ela precisaria de 6 anos, certo? Não é o fim do mundo, mas assim, ela já fica bem mais vulnerável a oscilações de taxas de juros, a oscilações da situação extemporânea, né? Vamos só comparar com uma empresa que conseguiria pagar ela com 1 ano de lucro. É diferente, né? E tudo, para mim, né, é tudo antropométrico, né, na medida da vida do homem. Então, assim, qual é a carreira de um ser humano profissional? 30, 40 anos. Né? Então, você pega 6 só para quitar a dívida. Né? Por mais que não seja uma analogia muito perfeita, mas ela acaba balizando. Bom, passivo sobre patrimônio 0,55, muito bom, isoladamente. Liquidez corrente quase 4, né? Daria para pensar que até está excessivamente tranquilo, né? Poderia pegar um dinheiro e colocar para render mais a longo prazo, coisa e tal. Se observa que os lucros oscilam bastante, né? Tem prejuízo, de repente 10 bilhões de lucro e coisa e tal. Por isso até que é bom nem se ater muito a um dado ano, né? Ver um pouco assim, 10 anos e pensar em cima disso. Bom, fluxo de caixa próximo do lucro e até maior na média, então assim, acho sempre mais para auspicioso, né? E assim, por fim, nesse último momento que eu anotei aqui, que deve fazer um bom tempo, mais de ano com certeza, o preço sobre lucro dela estava 9,67 e o preço sobre fluxo de caixa livre 8,65. Agora, se fosse comparar o preço sobre lucro médio dos últimos 5 anos, aí a Uzi Minas estava extremamente barata. Compraria com menos de 3 anos desses lucros médios e menos de 6 anos de fluxo de caixa livre médio. Não comprei. Vamos ver aqui para onde ela foi. Uzi Minas. Assim, eu nem falei sobre empresa, né? Mas é uma siderúrgica, como é que chama? Vamos lá. Uzi Minas. Aço, né? Produz aço. Meio devagar aqui. Bem devagar. Vou até pra cá, porque fica demorando tanto que dá uma preguiça. Aqui é o site da CVM. O site não é mole de usar, não. Mas a gente encontra as coisas.
É isso, demonstrações financeiras consolidadas. Aqui a gente está no resultado. Eu vou pegar o passivo e vou pegar aqueles números de sempre. Uma das coisas boas aqui que é facinho de procurar. Tá aqui, ó. Então, começar pelo patrimônio. 26 bilhões 549. Deixa eu ver se consigo colocar isso aqui dentro dos irmãozinhos aqui. Não. Tá bom. Então sobe o patrimônio. Vejamos o passivo. A gente vai somar o circulante, 5 bilhões 514. Com o não circulante, 8 bilhões e 98. 3 bilhões 612. Então o passivo cai e o patrimônio sobe. Então a situação, a princípio, dá para falar que se aprimorou. Dívidas estão de curto, pagava em curto prazo 123 milhões e pagavam em longo prazo 5 bilhões 793. Total 5 bilhões 916. Cai a dívida também. Então ela termina o ano ainda mais tranquila. E olha só, a gente tem anotado desde 2016, né? Desde 2016 a relação dívida-patrimônio nunca foi tão favorável, né, isoladamente. Igual para o patrimônio líquido aqui é 0,51. É o melhor. Agora a gente vai tirar a liquidez corrente. Então eu preciso só anotar esse aqui, 5 bilhões 514, que é o denominador dessa conta, tá? O passivo circulante. O que a gente precisa ver aqui já esqueci do número ali, impressionante, é porque vai falando. 17, o ativo circulante, 17 bilhões 932. Aí você divide pelo passivo circulante, 5 bilhões 514. 3,25. Cai, mas ainda fica bem alto. E é até interessante, às vezes eles quitaram dívida e tal, baixaram essa liquidez corrente, que está com sobra aparente, né? E limparam o longo prazo. Não posso afirmar que foi isso, mas... né, não propositalmente, mas se foi, parabéns, porque faz sentido. Receita, 27 bilhões 638. Então cai a receita aqui. Porque o dólar caiu, não sei o que. Pode ser. Mas tudo bem. É assim mesmo. Lucro. Eu gosto do abrangente para ver isso. 1 bilhão 640. Então, lucro bem abaixo do ano anterior e bem abaixo mesmo do ano de 2021, que foi um ano bastante fora da curva aqui. E, finalmente, o fluxo de caixa livre. Que no meu caso eu faço somando o caixa operacional, 4 bilhões 568, com de investimento, que nesse caso foi menos 2 bilhões e 1 milhão. Então 2 bilhões 567. Então volta ao número positivo. 2023. Não é 2023, não, é 70. O que eu estou fazendo aqui é atualizando o referencial da média de 10 e de 5 anos para contemplar esse ano de 2023 que a gente adicionou e para ignorar agora o de 2013, para pegar 10 e 2000 e, 6 anos atrás. Então tá aqui, olha. Olhando a dívida aqui, 5 bilhões 916 versus esse 1 bilhão e 100 aqui, né, de lucro. Isso aí realmente é o ponto assim de aparente vulnerabilidade relativa. Eu não tenho muita dúvida que você em Minas não vai ter problema nenhum em administrar esse nível de endividamento, tá? Sempre presumindo que não tem, né, cockroaches at the cupboard, né? Não tem surpresas indesejadas. Agora seria a hora, nessa análise
quantitativa, assim, geral, de ver o preço dela, né? Então, Uzi Minas, Market Cap, Yahoo Finance. Então, ela está custando aqui, de acordo com esse site, 11 bilhões 783. Então, até subiu um pouquinho, mas não muito. Então, de novo, olha, fica um pouco parecido. 10,5 aqui vezes o lucro, o preço dela, e 10,6, né? O fluxo de caixa livre. E se olhar os últimos 5 anos aí, é um esculacho, né? Tá 3 anos, 5. De fato, é bastante atraente. Tem que comparar, né? Tem que fazer um exercício de comparação com as outras empresas da carteira, porque assim, é uma ideia. Então, no próximo episódio, eu acho que eu não vou fazer a comparação em si, mas eu vou olhar outros aspectos da Uzi Minas e aproveitar a oportunidade para aprender um pouco mais sobre essa empresa. Nos vemos. Um abraço. Obrigado.